Imprensa e cultura, ou imprensando a cultura. Que a imprensa não apenas reflita os acontecimentos, mas produza uma parte deles, é uma fatalidade inerente à constituição da sociedade humana. Desde que o mundo é mundo, a divulgação dos fatos é causa de novos fatos. O estudo da difusão de informações como força produtora do acontecer histórico é mesmo uma das principais áreas de pesquisa dos historiadores. Mas o fato consumado só apazigua a consciência de quem não tem nenhuma. Um jornalista honesto não pode se impedir de perguntar se não existe um ponto qualquer em que o mero conformismo se transforma em artimanha perversa, pois há sempre quem goste de dar ares de fatalidade inevitável aos efeitos perfeitamente evitáveis que deseja produzir. Essa pergunta me ocorre ao ver o que se passa no jornalismo cultural. Jornalismo cultural consiste em refletir e divulgar as criações culturais ou em moldá-las de antemão por um critério de interesse jornalístico. Qual escritor ou dramaturgo de hoje em dia, desejando sucesso como é normal desejar, ousará se afastar dos temas da atualidade consagrados pelo noticiário dos jornais e da TV? Qual ousará sondar certas profundidades obscuras que, precisamente por serem tais, escapam à grade de interesses da pauta jornalística? Por outro lado e complementarmente, qual editor de suplemento cultural, posto tanto um livro profundo e um livro atraente, preferirá publicar a resenha do primeiro? Como o público, ademais, só tem uma visão de conjunto da produção cultural pelo que sai dela nos suplementos, o resultado é que a fisionomia da cultura acaba por ser determinada, para todos os efeitos, pela pauta jornalística, com a sua típica hierarquia de interesses fundada antes na espetacularidade dos efeitos do que na profundidade das causas. O círculo se fecha quando uma nova geração de artistas e intelectuais, criada e educada nessa atmosfera, passa a moldar voluntariamente sua produção pelos padrões de uma cultura jornalística, que para ela se identifica com a cultura, com a única cultura possível. E quando a cultura, para ser notícia, tem de se reduzir a um comentário das notícias, então a inteligência humana está sob a mais grave ameaça que já pesou sobre ela desde que, no começo da nossa era, a dispersão das cidades romanas isolou os homens em feudos distantes e mutuamente hostis. Mais temível, talvez, que o isolamento no espaço é a prisão no casulo do tempo, a absorção hipnótica de todas as atenções numa atualidade obsessiva, que priva o homem da possibilidade daquele recuo histórico e crítico que é o princípio da ascensão a uma visão universal das coisas. O primado da imprensa na criação da cultura é a consagração de um provincianismo temporal mais acachapante e embrutecedor do que qualquer provincianismo regional, por se camuflar nas pompas enganosas de uma falsa universalidade quantitativa, criada pelas redes de telecomunicação e pela informatização mundial. Pois a profusão dos dados à disposição do consumidor nem eleva seus critérios nem amplia suas perspectivas de interpretação, desde que os valores e pressupostos que enquadram a imagem do conjunto são sempre, em última análise, os da atualidade fechada em si mesma, que se toma despoticamente como padrão absoluto para o julgamento dos tempos e dos povos. É nesse complexo de fenômenos interligados que está a raiz da crise mundial da educação, bem como do prodigioso rebaixamento do nível intelectual das massas letradas e universitárias, que se verifica hoje em todos os países do Ocidente, e que se revelam ainda mais alarmantes nas nações jovens, destituídas de uma retaguarda milenar de cultura e tradições que possa compensar um pouco os efeitos desse processo letal. É aí também que se encontrará a causa profunda do descrédito em que vai caindo a inteligência humana, cada vez mais acusada de impotência cognitiva por pensadores incapazes de perceber que o defeito não está na inteligência, e sim nas condições histórico-sociais em que se exerce, numa época que abdicou do direito de conhecer a verdade para conhecer apenas a atualidade. O jornalista cultural que medite por uns minutos essas questões ficará tomado pelo sentimento quase esmagador das responsabilidades que lhe incumbem. Espremido entre a obrigação funcional de fazer jornal jornalisticamente e a obrigação ética de não deformar a realidade dos bens culturais para amoldá-los ao interesse jornalístico, a saída que ele mais provavelmente há de encontrar será o do conformismo legitimador, que se voltará contra as exigências de autonomia da produção cultural para condená-las como passadismo reacionário e fazer a apologia de uma nova cultura, totalitariamente determinada pelos meios de comunicação de massas. Não lhe custará dar a essa comoda racionalização de interesses as aparências de uma profunda especulação teórica, que lhe dará direito, ademais, àquelas pequenas glórias acadêmicas que nem um apóstolo da massificação global pode dispensar de todo. Mas tudo isso é puro analgésico da consciência. Nem todas as teorizações embelezadoras poderão camuflar a responsabilidade da imprensa pelo fato, consumado ou não, do emborrecimento do mundo. E que o jornalista individual pouco ou nada possa fazer para deter a necrose generalizada da inteligência, não significa que ele deva adornar o moribundo com fitinhas e babados de recém-nascido, para lhe dar a aparência de uma nova aurora do espírito. Não sendo nenhum Lenin para dizer aos outros o que fazer, permite-me apenas contar aqui duas experiências pessoais que me revelaram até que ponto o jornalismo cultural se arroga o direito de forjar e determinar a produção cultural. O primeiro caso foi um artigo que remeti meses atrás ao suplemento Ideias do Jornal do Brasil. Nele eu comentava o livro do sociólogo americano Christopher Lasch, A Rebelião das Elites, naturalmente enfatizando seus méritos,
mas destacando que a obra, feita para ser uma inversão pós-moderna do clássico de José Ortega y Gasset, La Rebelión de las Masas, mostrava ignorar o pensamento de Ortega, pois apresentava como novas, próprias e opostas à do filósofo espanhol certas ideias que eram, em tudo e por tudo, iguais às dele particularmente. Las afirmava que o espírito de provincianismo arrogante e desprezador de valores milenares, que Ortega atribuíra às massas, era agora um traço característico das elites, especialmente universitárias. Las, dizia eu, deixara-se iludir pelo sentido aparente do termo massas, sem reparar que o novo bárbaro que Ortega chamara homem massa não era o proletário, o homem do povo, mas principalmente el profissional, mas sabia que nunca, pero más inculto também, el engenheiro, el médico, el abogado, el científico. Ortega, em suma, dissera a mesma coisa que Las, com 60 anos de antecedência. Mas, prosseguia eu, a leitura errada que Las fizera dele não era um erro individual e isolado. De modo geral, Ortega foi muito mal compreendido fora da Espanha, principalmente nos Estados Unidos, onde seus intérpretes, mais atentos a títulos do que a textos, fizeram de La Rebelión de las Masas uma apologia do reacionarismo fascista, sem saber que no mesmo instante, no país que lera o livro no original, seu autor estava sendo eleito deputado por uma coligação de esquerda com o apoio entusiástico de Federico Garcia Lorca, e prosseguiram firmes na sua interpretação cretina, mesmo depois de saber que o filósofo viera a figurar entre os primeiros na lista dos banidos do regime franquista. Que Las ainda acompanhasse o velho equívoco coletivo era sintomático, dizia eu, da debilitação da intelectualidade norte-americana, uma decadência que afetava até mesmo o mais contundente e corajoso dos seus críticos. Mas meu artigo ia adiante, afirmando que, se Las tinha uma desculpa nacional para sua desinformação, nós, brasileiros, não podíamos fazer alegação semelhante, uma vez que análises iguais às dele e de Ortega já tinham sido publicadas no Brasil, nos anos 50, pelo historiador e crítico Otto Maria Carpox, num longo e memorável ensaio reproduzido em Origens e Fins. De posse do meu texto, que é que fez o editor do caderno Ideias? Cortou tudo o que se referia a Ortega e Carpox e deixou somente os elogios a Christopher Lasch, um ensaio de história das ideias, que, sem deixar de prestar um certo tributo ao então recém-falecido Lasch, criticava a fundo a cultura universitária norte-americana, tornou-se assim um artigo apologético, que atribuía à rebelião das elites o mérito de ser mais novidade do que realmente era. Por que fez isso o editor? Por economia de espaço não pode ter sido, pois preencheu o restante da página com uma desnecessária ilustração em 8 colunas. Por maldade pessoal para comigo? Impossível. É sujeito cordialíssimo, de alma limpa. Por burrice? Claro que não, ninguém nega a agudeza do intelecto de Cláudio Figueiredo. Só pode ter sido então por efeito da mecânica das redações, que seleciona e corta por um instinto automático de preferir o novo e simples, ainda que falso, ao antigo e complexo, ainda que verdadeiro. E é justamente isto que confere ao episódio sua significação maior, ele transcende a esfera das exceções e das mágoas pessoais, que meu código de honra literária proíbe verter em letra de forma, e se eleva à categoria de amostra sintomática de um estado de coisa geral. Pois, tendo obedecido a um critério uniforme, as supressões operadas no meu texto foram similares a outras tantas, impingidas a quantos escritos já não viessem moldados e pré-cortados segundo o padrão imposto pelo perfil do produto. Repetidos em série esses cortes, lauda após lauda, artigo após artigo, eis aí a cultura reduzida à sila notitiarum, a um contorno de papel feito à imagem e semelhança da pauta jornalística. Mas vamos ao segundo exemplo, e, se houve um segundo exemplo, não pode ter sido porque a providência decidiu brindar-me, a mim pessoalmente, com uma daquelas sucessões de coincidências persecutórias que vão instilando no cérebro de um sujeito um germe de paranoia. Trata-se, novamente, de amostra do geral, porque, se cito apenas 2, foram muitos os casos, passados comigo e com outros autores, que, reduzidos à expressão mais simples pela álgebra infernal da técnica jornalística, se surpreenderam dizendo o que não tinham dito e pensando o contrário do que pensavam, em prol da novidade e em prejuízo da verdade. Alguns dos leitores talvez tenham acompanhado uma polêmica em O Globo entre o autor destas linhas e o filósofo gaúcho Gerda Burnheim. Acusado de proferir solenes asneiras numa conferência reproduzida pela imprensa carioca, o professor respondeu que não tinha satisfações a prestar a um bobalhão como eu, e por minha vez repliquei que quem fugia de prestar satisfações pelo que dissera era indigno de ser ouvido. Este miúdo episódio poderia, no entanto, ter sido uma polêmica séria e de relevante fundo cultural, se o editor do caderno Prosa e Verso, Luciano Trigo, sujeito amável e inteligente como o editor de ideias, não tivesse imitado a alfaiataria mental do produto concorrente. O artigo investigava o fenómeno do pseudo-intelectual, do doutor inepto e bem-falante, um tipo tão numeroso e influente na nossa sociedade, que virou personagem de Machado de Assis, Raul Pompeia, Arthur de Azevedo, Lima Barreto, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Fernando Sabino, Marques Rebelo e mais não sei quantos.
O texto prosseguia dizendo que um sujeito não adquire tamanha projeção literária se não exerce também papel de relevo no mundo real onde a ficção se inspira. Donde se concluía que o intelectrojão, nome que dei ao personagem, era tão real e atuante entre nós, quanto o comerciante desonesto na literatura, e na sociedade, francesa, na inglesa o rico sedutor de empregadinhas, na americana o intrépido alpinista social, na russa o latifundiário cruel e o camponês berrão. A continuação afirmava que a queda do nível crítico dos debates filtrados nas últimas décadas criara um ambiente propício à máxima floração de intelectrojões. Como sinal, apontava o fato de que mesmo intelectuais competentes e honestos vinham-se permitindo dizer em público coisas que estavam formidavelmente abaixo do nível que se esperaria deles, seguros de que ninguém lhes faria a menor cobrança. Finalmente, ilustrava minha análise com 2 casos recentes em que pensadores sérios, mas corrompidos pelo desleixo geral do senso crítico, diziam grossas bobagens e ninguém percebia ali nada de errado. O primeiro exemplo era uma palestra de Gerda Brunheim, o segundo, um artigo de José Arthur Gianotti. O que ambos diziam mostrava total ignorância do assunto abordado, o que 2 décadas atrás teria suscitado imediatas reações de desaprovação, mas agora passava como coisa normal e aceitável. Em ambos os casos, meu artigo apontava e corrigia meticulosamente erro por erro, para não deixar margem a dúvidas. Para completar, a parte referente a Brunheim enfatizava que a responsabilidade talvez não coubesse a ele, mas ao repórter do JB que cobrira a sua conferência, e fazia várias cobranças ao repórter para que se explicasse. Querem saber em que se transformou o artigo nas mãos do editor? Suprimidas as partes mais densas da demonstração histórica e lógica, cortados no todo os parágrafos referentes a Gianotti, desaparecidas as cobranças ao repórter do JB, virou um fraco protesto contra um indivíduo isolado, e Gerda Brunheim, naturalmente, não viu por que dar uma resposta séria a acusações tão débeis. A coisa toda resumiu-se, enfim, a uma vulgar troca de sopapos jornalísticos entre 2 fulanos, um acontecimento sem maior relevo intelectual que a rivalidade de Marlene e Emilinha Borba, e até hoje ninguém sabe quem morreu. Eu garanto que foi ele garante que fui eu. Aqui, novamente, nothing personal, just business, nenhuma suspeita contra a pessoa do editor, apenas uma certeza absoluta contra a aplicação automática e ininteligente das regras da técnica jornalística geral a esse setor especializado e peculiar que é o jornalismo cultural. Pois, se não cabe ao jornalista fazer um esforço utópico para mudar os destinos do mundo, cabe-lhe, isto sim, não ser mais realista que o rei, não se apressar em dar por fato consumado algo que é apenas um processo em curso e portanto, até certo ponto, reversível, a resistível ascensão da imbecilidade coletiva. A tirania da imprensa sobre a cultura vem gerando o fenómeno que Pierre Bourdieu chamou de fast thinking, o império do intelectual miúdo que, com a voz onipresente de suas opiniões jornalisticamente moldadas, abafa as contribuições dos pesos pesados do pensamento e dá um ar de decadência da produção cultural ao que é apenas uma decadência do debate cultural, daquela parte da cultura que se exibe em público. O que é melhor, o que é sério, vai para o lixo, por não se enquadrar no perfil do produto. Mas será lícito que o perfil de um produto destinado a refletir um setor da vida social se sobreponha ao perfil mesmo desse setor, ao ponto de absorvê-lo completamente? Será lícito, por exemplo, que o jornalismo econômico despreze os conceitos e proposições da ciência econômica para os substituir por preceitos jornalísticos? Será lícito que o jornalismo médico ignore os princípios da ciência médica para em lugar deles colocar o caderninho de normas da redação? Será lícito que a ditadura da forma verbal e gráfica se imponha tão descaradamente à matéria dos fatos e das ideias? O jornalismo cultural, como qualquer outro jornalismo setorial, tem um dever de objetividade para com o setor específico que abrange. A cultura, a literatura, a arte, a filosofia, a ciência, têm seus critérios próprios de valor, que não podem ser substituídos rasa e grosseiramente pelos critérios de valor jornalístico sem graves danos para a cultura mesma. Danos pelos quais a culpa não incumbe apenas às forças macroscópicas e impessoais que determinam o acontecer histórico, mas a cada indivíduo humano que, por comodismo, preguiça ou covardia, esconda por trás delas a sua responsabilidade pessoal. 7 de fevereiro de 96